The thing that I'm asked most often about homeopathy is, does it really work? People say it to me like, you can tell me, off the record. And it does make me laugh because, yes, it works. One of the largest studies ever done in humans tracked 8,500 patients in France who were being treated by over 800 doctors. In this study, they split the patients into 3 groups, treated by conventional GPs, medical doctors just using conventional medicine, patients who were treated with homeopathy, and medical doctors using conventional medicine and homeopathy. And what they found when they just observed all of those patients being treated in these different ways was that the patients who were treated with homeopathy had better clinical outcomes, or the same clinical outcomes, but they used far fewer pharmaceutical drugs. And I think more and more people are really interested in that approach. O suco troclear nada mais é do que essa estrutura aqui, que ela forma um vale, aonde a patela ela vai cursando adequadamente durante a flexo-extensão. A luxação batelar ela pode ocorrer a várias causas, devido a várias causas, né? Então, por exemplo, pode ser um trauma direto, que vem de dentro para fora, então uma pancada de medial para lateral, empurrando essa patela e lateralizando ela. Outras causas seriam movimentos bruscos, então movimentos rápidos de torção ou mudança de direção pode também causar esse deslocamento. Variações anatômicas, então tem alguns pacientes que têm uma predisposição a ter esse sulco troclear aqui um pouquinho mais raso, ou seja, um pouco diminuído, e isso favorece esse escorregamento aí da patela, né? A tuberosidade anterior também, ela pode estar localizada um pouquinho mais lateral, e aí a força do tendão quadriceps e do tendão patelar gera uma resultante para fora, empurrando essa patela com mais facilidade. A mesma coisa acontece quando essa patela está localizada um pouquinho mais acima do normal, que vai gerar essa resultante também para fora, empurrando a patela com mais facilidade. E por último, uma causa também comum, que é a fraqueza muscular. Então, um quadríceps um pouquinho enfraquecido, isso gera também uma certa instabilidade patelar. Durante os jogos ou treinos, eu não vejo um problema algum, tá? Já que as tornozeleiras, elas vão fazer um suporte ali, uma estabilidade do seu tornozelo durante a atividade física. Agora, aquele uso contínuo no dia a dia, isso daí com certeza vai levar a uma hipotrofia muscular, uma redução da sua massa muscular, sim, tá? E isso vai acontecer porque o suporte externo, então essa tornozeleira, ela acaba diminuindo a carga de trabalho dos nossos músculos ao redor do tornozelo e vai gerar uma menor necessidade de ativação e fortalecimento desses músculos. Então, com o tempo, isso com certeza vai enfraquecer a musculatura e vai diminuir a sua estabilidade do tornozelo. Então, durante os jogos ou treinos, pode usar, não tem problema não, mas no dia a dia, nem pensar. E seria até interessante para você que usa durante os treinos e jogos, fazer na academia um fortalecimento das musculaturas do tibial posterior, tibial anterior e dos fibulares. Depende dos seus objetivos, tá? Então, se o seu objetivo é manter a saúde ou bem-estar geral, a recomendação da OMS é em torno de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa por semana. Então, você treinando 3 vezes na semana, tá ok, tá dentro ali da recomendação da OMS. Agora, se o seu objetivo é perder peso, aí vai ser necessário aumentar essa quantidade de atividade física, né? O ideal seria até se combinar exercícios aeróbicos, que é de cardio, com exercícios de força, para aumentar esse gasto calórico e preservar a sua massa muscular. Agora, se o seu objetivo for ganho de massa muscular, a frequência e a intensidade dos treinos, eles são fundamentais. Então, tem que treinar todos os dias, né? Treinar pelo menos aí cada grupo muscular, pelo menos umas 2 vezes por semana. Ou seja, a quantidade ideal de treino vai depender do seu objetivo pessoal. Bom, escolher o tênis certo ele é fundamental para evitar esses tipos de dor e lesões, né? Mas a primeira coisa para você escolher um tênis correto é saber qual que é o tipo de pé
que você tem. Se é um pé plano, por exemplo, um pé pronado, precisa de um tênis com uma boa estabilidade e controle de movimento. Se for um pé cavo, por exemplo, aquele pé supinado, requer um tênis com mais amortecimento para absorver o impacto. Outra coisa importante é saber qual que é o tipo de atividade física que você vai fazer. É corrida, uma caminhada, esportes de quadra. Então tudo isso daí vai acabar influenciando na escolha aí do tênis. Um exame que é interessante fazer é a baropodometria, né? Que ela faz uma análise da distribuição das pressões plantares nos pés, enquanto você está em pé, ou caminhando, ou correndo, né? Então ele vai fazer uma avaliação e ajuda a entender como que o peso do corpo ele vai ser distribuído nos seus pés. E com isso, a gente consegue identificar possíveis alterações na sua pisada e te orientar a melhor escolha para um tênis e até mesmo para a confecção de uma palmilha. Endometriose e saúde tireoidiana, será que elas têm ligação? Fica de olho que eu vou te explicar. Se você tem um hipotireoidismo, você reduz o metabolismo do estrogênio e isso faz com que você tenha uma maior predominância estrogênica. Outra coisa, se você tem um hipotireoidismo, ele faz você produzir menos progesterona. E até aí, você pode achar que está tudo ok, você já sabia sobre isso daí. Mas o que você não sabe é o seguinte, que se você só ficar preso na avaliação de TSH e T4 livre, isso pode te dar um falso negativo. O que acontece? O mais importante não é o T4, o mais importante é a conversão de T4 em T3, porque o T3 é o hormônio ativo. T3 é o hormônio que realmente vai estimular a progesterona, porque ele gera energia mitocondrial e aumenta a enzima P450-SCC, que converte colesterol em pregnenolona e progesterona. Então é muito importante para você ter, por exemplo, uma conte mais rápida, você também ter energia mitocondrial. E isso daí, a T3 é extremamente importante. Então é muito importante que você tenha um equilíbrio da sua tireoide. Você não pare somente analisando TSH e T4 livre, você tem que analisar o T3 livre, porque esse sim é o hormônio ativo. Esse sim é o hormônio que vai regular a sua predominância estrogênica. Agora, se você perceber que você tem um T3 baixo, não é somente entrar com T3. O ideal é você buscar o porquê ele está baixo. Essa desiodase, ela é dependente, por exemplo, de selênio, de zinco, de magnésio, de ferritina, de ferro, na verdade, mas analisando o estoque, a ferritina, de iodo, né? Então, você tem que olhar para trás novamente e entender o que é que está faltando para que você tenha uma boa desiodase. Porém, pode ser que realmente, você deixando em parâmetros ótimos, você não consiga ter uma conversão maior, tem um desequilíbrio aí metabólico. E aí sim você pode entrar com T3 em 2 períodos, porque o T3 tem vida curta. Então, sempre buscar a origem é muito importante. A sua função tireoidiana bem analisada, ela pode influenciar na sua predominância estrogênica e você está aí pensando só em tomar anticoncepcional ou fazer cirurgia. Talvez não tenha necessidade. Regulando tudo isso, você vai ter bons sucessos. A infiltração, ela ajuda em várias condições ortopédicas, como osteoartrite, que é a artrose, desgaste da cartilagem, bursite, tendinite e lesões de tecidos moles. Cada caso ele é único, então a decisão de realizar a infiltração não se baseia só na dor ou no diagnóstico. Eu preciso fazer um diagnóstico preciso, a história desse paciente tem que ser abrangente e considerações específicas para tentar otimizar esses resultados. Bom, as aplicações elas são feitas semanalmente e o tempo de duração da medicação varia de acordo com o peso do ácido hialurônico. Então, os de baixo peso, eles duram menos, o de alto peso molecular tende a durar um pouco mais, mas a média é em torno aí de 9 meses de duração. As infiltrações no joelho, geralmente elas são bem seguras, mas é importante destacar que existem possíveis reações temporárias, sim, como desconforto no local da injeção, alergias, edemas, são bastante comuns. Agora, esses eventos, geralmente eles são leves e transitórios.
Por isso é sempre importante discutir abertamente sobre os possíveis riscos e benefícios do tratamento. Todas as mulheres podem fazer procedimentos de estética íntima? Em geral, sim. A gente tem algumas contraindicações, por exemplo, a gente não faz procedimentos em gestantes ou em puérperas que estão em amamentação, dependendo do procedimento. Algumas pacientes que têm lúpus ativo, a gente também não pode fazer alguns tipos de procedimento, não são contraindicados todos eles. Então isso é sempre caso a caso. Mas em geral a gente tem poucas contraindicações para realizar esse procedimento e a gente tem vários procedimentos. Então, sempre é uma avaliação caso a caso para ver se a gente pode realizar algum procedimento específico em você. Oi, uma das mais frequentes queixas no consultório é a queda de cabelo. Queda de cabelo de todos os seus tipos, a mais prevalente na população chama-se eflúvio telógeno. Mas calma, é só um nome estranho. Eflúvio telógeno nada mais é que quando o fio ele se desprende do couro cabeludo precocemente, antes do tempo, antes dele ter que se desprender. Mas o que causa esse desprendimento precoce? Várias causas podem ser um desencadeante, como uso de medicações para pressão alta, medicações psiquiátricas, uso de antibióticos, inflamações, infecções, picos febris. Lembra aquele resfriadinho que você teve há pouco tempo atrás? Pois é. A gente não pode esquecer também da menopausa e das mamães que acabaram de ter neném, que seria o pós-parto. Três mitos sobre a toxina botulínica. Você ainda acredita neles? Fique aí que eu vim te trazer a verdade. Mito número 1. A toxina botulínica deixa o rosto congelado. Isso acontece quando a aplicação é exagerada ou mal feita. Quando é feita por um especialista, as expressões elas ficam naturais, só que sem rugas. Mito número 2. A toxina botulínica é só para pessoas mais velhas. Muitas pessoas fazem a toxina botulínica de forma preventiva. Começam por volta de 25, 30 anos e o resultado? Rugas que nem chegam a aparecer. Mito número 3. A toxina botulínica é definitiva. O efeito da toxina é temporário. Ele dura por volta de 4 a 6 meses. Mas o melhor, você pode retocar com segurança. Quer saber se a toxina botulínica é para você? Agende uma avaliação, clique no link da bio e fale diretamente com a minha equipe. É realmente muito comum que nessa época do ano, do outono e inverno, as crianças adoeçam da parte respiratória com sintomas e quadros de repetição. Mas a boa notícia é que a homeopatia pode dar um grande suporte, tanto em prevenção quanto para tratar sintomas agudos, ou seja, na hora que ela está doente, a gente entra com algumas homeopatias e muitas vezes a gente consegue evitar o uso de antibióticos, corticoides, além de prevenir e espaçar esses quadros para que se tornem menos frequentes. Bom, para quem não sabe, a sarcopenia é uma condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, força e função do músculo associado ao envelhecimento. Então, o diagnóstico, geralmente é feito através de uma combinação de métodos, incluindo avaliação da composição corporal através da bioimpedância, medição de força bilateral das mãos através de dinamômetros, questionários específicos e realização de testes de função física. Nesse caso, que situação bem chata, né? Ver um ente querido nessa situação. E a sarcopenia, ela tem um impacto significativo na qualidade de vida e na independência funcional desses pacientes idosos. Com a perda de massa muscular e força, aumenta o risco dos pacientes caírem, fraturas, gera uma incapacidade de realizar as atividades diárias e, consequentemente,
uma dependência desses cuidadores. Então, portanto, é importante a gente abordar essa sarcopenia dentro de um plano de cuidados abrangentes, que vão incluir estratégias de exercícios específicos, uma dieta adequada, controle das doenças crônicas, a otimização do estado nutricional, intervenções medicamentosas sempre necessário e atenção para as alterações hormonais também. Então, na verdade, perder uma massa muscular em apenas uma semana sem treinar é improvável isso, tá? Especialmente para atletas ou pessoas fisicamente ativas. Agora, a perda muscular significativa geralmente ela ocorre após semanas ou meses de inatividade. No entanto, o que ocorre? Então, durante uma semana sem treinar, pode ocorrer uma diminuição temporária na força e na resistência desses músculos, devido à redução da atividade física. Para a gente tentar minimizar qualquer impacto negativo, é importante manter uma alimentação saudável e, se possível, realizar atividades leves de mobilidade ou exercícios de baixa intensidade para manter essa função muscular. Sim, tem sim. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, geralmente a gente já começa a perder a massa muscular. E isso é um processo conhecido como a sarcopenia. E isso pode já começar a partir já dos 30 anos de idade. Tem estudo mostrando que a cada década a gente acaba perdendo de 3 a 8% da massa muscular. E para combater isso daí é fundamental a gente adotar um estilo de vida um pouco mais ativo, incluindo exercícios de resistência, como levantamento de peso, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Além disso, garantir uma ingestão de proteína na dieta adequada, juntamente com uma alimentação um pouco mais balanceada, rica em nutrientes. E é importante também fazer uma avaliação ali da parte hormonal do paciente. Tudo isso é fundamental para a gente preservar a massa muscular e promover a saúde muscular ao longo da vida. Então, em alguns casos, existe realmente essa dificuldade para ganhar músculo em algumas áreas específicas do nosso corpo, né? E isso pode estar relacionado a alguns fatores, como, por exemplo, genética, nível da sua atividade física, idade e até mesmo alguns desequilíbrios hormonais. E para superar isso, é importante garantir que você tenha um programa de treinamento equilibrado e que inclua alguns exercícios direcionados para essas áreas problemáticas. Além disso, é importante você manter uma dieta saudável, adequada, focada em alguns nutrientes que vão promover crescimento muscular, como por exemplo proteínas, carboidratos complexos, gorduras saudáveis. É importante também ter um tratamento multidisciplinar com o médico do esporte, o nutrólogo, um nutricionista esportivo, o educador físico, todos eles conversando a mesma língua para montar um programa específico para os seus objetivos. Embora a musculação ela seja uma excelente forma de ganhar massa muscular, outros tipos de exercício também podem ser benéficos. Então, por exemplo, atividades como treinamento funcional, pilates, yoga e até mesmo exercícios de peso do corporal, como flexões, agachamentos, eles ajudam a melhorar e aumentar essa massa muscular, especialmente quando combinados com uma dieta rica em proteínas, tá? A chave é sempre variar os tipos de exercícios e intensidades para desafiar os músculos de diferentes maneiras e assim promover um crescimento muscular eficaz e equilibrado. Bom, para quem não sabe, a sarcopenia é uma condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, força e função do músculo associado ao envelhecimento. Então, o diagnóstico, geralmente é feito através de uma combinação de métodos, incluindo avaliação da composição corporal através da bioimpedância, medição de força bilateral das mãos através de dinamômetros, questionários específicos e realização de testes de função física. Nesse caso, que situação bem chata, né? Ver um ente querido nessa situação. E a sarcopenia, ela tem um impacto significativo na qualidade de vida e na independência funcional desses pacientes idosos. Com a perda de massa muscular e força, aumenta o risco dos pacientes caírem, fraturas, gera uma incapacidade de realizar as atividades diárias e, consequentemente, uma dependência desses cuidadores. Então, portanto, é importante a gente abordar essa sarcopenia dentro de um plano de cuidados abrangentes, que vão incluir estratégias de exercícios específicos, uma dieta adequada, controle das doenças crônicas, a otimização do estado nutricional, intervenções medicamentosas sempre necessário e atenção para as alterações hormonais também. Então, na verdade, perder uma massa muscular em apenas uma semana sem treinar é improvável isso, tá? Especialmente para atletas ou pessoas fisicamente ativas. Agora,
será que você realmente sabe para que serve o intestino? Eu vou te explicar e vou te mostrar que ele tem 4 funções primordiais. A primeira função é a mais conhecida, que é a parte digestória, onde nós fazemos a digestão dos nossos alimentos e também a absorção de nutrientes. A outra função é a função endócrina, porque é lá que se produz a maior quantidade de hormônios do nosso corpo. Não tem local maior que produz mais hormônios que lá. A outra função é neurológica, porque é o segundo maior local do nosso corpo que tem mais neurônios. Ele só perde, para o nosso cérebro. E em quarto lugar é a função imunológica, porque é lá que nós temos mais de 80% das nossas células imunológicas. Então repare que o nosso intestino, ele ajuda na nossa imunidade, ele ajuda no nosso cérebro, ou seja, com neurônios, produzindo também serotonina, dopamina, para te dar bem-estar. Ele ajuda na parte endócrina e também ajuda na própria parte da digestão. Então, entenda que uma saúde intestinal, ela é importantíssima para que você possa ter uma saúde global do seu corpo. Se você gostou desse vídeo, se você nem tinha ideia que isso daí ajudava, compartilha com os seus amigos para eles poderem também saber disso. Procedimentos de estética íntima podem ser feitos no consultório? Sim, a grande maioria dos procedimentos da estética íntima a gente realiza no próprio consultório. Tanto a parte de preenchimento, bioestimulador, peeling, quanto cirurgia, como linfoplastia, que é quando a gente retira o excesso dos lábios internos. Esse procedimento a gente faz com anestesia local, então dá para ser feito no consultório. A gente vai para o centro cirúrgico quando a gente tem algum procedimento um pouco maior, que a gente demora mais tempo para fazer e tem algum risco de sangramento, e aí isso deve ser feito em centro cirúrgico. Mas na grande maioria das vezes é tudo feito no próprio consultório. E se eu te dissesse que o que você come e o que você bebe pode estar influenciando na sua queda de cabelo, você acreditaria? Pois é, cabelo também se alimenta. Muitas pessoas com queda de cabelo acham que o ideal é priorizar máscaras, shampoos, tônicos contra a queda. Mas, na verdade, para ter um cabelo forte e saudável, tem que vir de dentro para fora, tem que ter uma boa alimentação. Como está a sua alimentação? Vamos falar das proteínas? As proteínas são fundamentais. A queratina, que faz a maior parte do fio, é uma proteína. Se as proteínas estão baixas, o cabelo enfraquece. As gorduras boas, como o azeite, as castanhas, elas hidratam o fio de dentro para fora. E também temos as vitaminas e os minerais, que ajudam na prevenção da queda e também promovem o crescimento dos fios. Me fala aí, você é do time que só prioriza a alimentação quando os fios estão pedindo socorro? Ou você se alimenta direitinho e tem uma ótima saúde, cuida de todos os seus exames e tem um cabelo lindo e saudável? Me fala aí, se você quiser conversar um pouquinho mais sobre saúde capilar, me chama aqui que a gente bate um papo. A homeopatia pode ser a primeira linha de cuidado para muitas doenças, seja da ordem da saúde mental ou da saúde física, doenças orgânicas, como, por exemplo, enxaqueca, gastrite, refluxo, intestino preso, rinite, dermatites, enfim, transtorno de ansiedade, depressão. A homeopatia vai muito bem como primeira linha em todos esses casos. Quanto mais cedo a gente começa, quando o sintoma está começando, quando o desequilíbrio inicia, é onde a gente já pode atuar com a homeopatia, mesmo sem um diagnóstico definido com exames alterados. Basta ter uma alteração da sensação ou de inícios de sintomas, a gente já faz esse diagnóstico e começa o tratamento homeopático. A alergia de pele é sempre um desafio, porque a pele tem algumas características especiais que tornam ela um órgão complexo de ser tratado. Então, ela é o nosso maior órgão do corpo, ela é um órgão de barreira, então é ela que está em contato com o meio externo, e ela tem uma grande influência psicogênica.
Então, ou seja, nossas emoções, o gerenciamento do estresse, dos acontecimentos do dia a dia tem grande influência para quem tem tendência a fazer alergia ou manifestações de pele. E a homeopatia, ela é um tratamento sistêmico, então um único remédio cuida ao mesmo tempo do estado emocional, comportamental e do corpo físico. Então, normalmente é um tratamento muito adequado para quem tem alergia de pele. A gente faz esse remédio sistêmico e faz remédios circunstanciais, que são aqueles para alívio de sintomas em crise. Com certeza, não tem necessidade de esperar o transtorno, a doença propriamente dita, se instalar para buscar ajuda homeopática. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, a síndrome do pânico, para buscar a homeopatia, basta ter uma perturbação, uma alteração de alguma sensação das emoções, dos sentimentos ou do comportamento, seja por acontecimentos do dia a dia, né, do cotidiano, onde a gente acaba ficando com uma dificuldade de gerenciar algum estresse, sejam por traumas antigos, passados, ou até mesmo por características, traços da nossa personalidade que podem gerar algum tipo de sofrimento, por exemplo, timidez, insegurança, ou até mesmo dificuldades nas relações interpessoais, né, que estão reações mais explosivas, ou ansiedade, medo, e isso tudo a homeopatia já busca tratar antes, então, da doença se instalar. Pode ajudar sim. O tratamento homeopático entra aqui como complementar ao psiquiátrico, onde ela não deve parar as medicações do psiquiatra, pelo menos inicialmente. E aí dentro da consulta homeopática a gente vai investigar como que essa depressão começou. Quais foram os acontecimentos, os gatilhos que levaram a esse diagnóstico e quais são os sintomas. Porque apesar de a gente ter o diagnóstico definido, cada pessoa ela vai viver a depressão, experienciar essa doença de uma forma particular, de uma forma única. Cada um tem, né, as suas emoções, os seus acontecimentos que levaram ao diagnóstico, a esse estado, e a medicação homeopática ela vai variar de acordo com essas individualidades. Inicialmente, a gente entra junto com o tratamento psiquiátrico, conforme a pessoa melhora, a gente, em parceria com o psiquiatra, vai vendo de diminuir dose ou até mesmo de desmamar a medicação. Tenho dor na frente da perna, já tenho idade, mas pratico exercício físico regularmente. Pode ser ciático? Então, a dor na frente da perna geralmente não está relacionada ao nervo ciático, tá? O nervo ciático ele vai causar mais dor na parte de trás da perna, justamente que é onde o nervo está passando, tá? Agora, essa dor anterior ela pode estar relacionada a outras questões, como por exemplo, esforço excessivo nos músculos da perna, lesão muscular ou até mesmo uma fratura por estresse, já que você é praticante de atividade física regular. Acho que procurar um ortopedista para uma avaliação melhor dessa dor vai ser a melhor conduta. Lesão grave no joelho, pode fazer academia para fortalecimento ou hidroginástica? Bom, primeiro, gente, lesão grave no joelho é sempre sinônimo de cirurgia. Porque se a gente não opera, a chance disso daí progredir para outras lesões e acarretar um monte de complicações é grande. Agora, não posso ou não quero operar, ok. Aí a gente vai ter que avaliar aonde é que está essa lesão. Se é uma lesão de menisco, de ligamento, de cartilagem ou uma artrose, por exemplo, uma lesão de osso. Sendo menisco ou ligamento, a academia com fortalecimento muscular vai ajudar bastante nas dores e também na instabilidade do joelho. Agora, uma lesão grau 4 de cartilagem, uma lesão grave, exercícios de flexo-extensão e agachamento, ou seja, dobrar e estender o joelho, vai ser muito doloroso. Aí eu sugiro exercícios isométricos, na academia mesmo, mas sempre com a supervisão de um profissional. Sendo uma artrose grave, com desvio de eixo, uma flagem, por exemplo, aí a hidroginástica vai ser a melhor opção. Tenho dor nas costas e nenhum remédio me ajuda. A acupuntura ajuda mesmo? Sim, bastante. A acupuntura ela tem sido eficaz para muitas pessoas no alívio da dor nas costas. Ela consegue ajudar a reduzir a dor e melhora também a função da coluna para alguns pacientes. No entanto, os resultados eles vão variando de pessoa para pessoa. Por isso eu sempre recomendo que consulte um profissional de acupuntura qualificado. Lá no Instituto Amit, nós temos um excelente profissional. Um abraço. Sinto dor para subir e descer escadas, principalmente na frente do joelho. Me ajuda.
Bom, geralmente essas dores, elas estão relacionadas à condropatia patelar, que é o desgaste da cartilagem. Nesses casos, o melhor seria fazer uma ressonância magnética para avaliar o grau da lesão e a gente direcionar o tratamento. Fortalecimento muscular, uso de colágeno tipo 2 e infiltração com ácido hialurônico são opções de tratamento. Sinto dor no joelho esquerdo, que dói ao andar e sinto umas fisgadas. O que pode ser? Bom, dor no joelho ao andar, especialmente quando acompanhada de fisgada, pode ser várias causas, né? Como lesão de ligamento, tendinite, lesão meniscal, lesão de cartilagem. E tem uma estrutura que fica na região lateral da coxa, que é o trato iliotibial, que pode estar associado a essas dores também. Primeira coisa é procurar um ortopedista para poder fazer um exame físico aí mais detalhado, possivelmente pedir alguns exames de imagem para poder ajudar a identificar exatamente o local da sua dor e determinar qual que vai ser o melhor curso aí do tratamento para aliviar esse seu desconforto. Artrose inicial no joelho tem como estabilizar com exercícios e colágeno? Sim. A artrose inicial no joelho, ela pode sim se beneficiar de uma combinação de exercícios específicos e uma suplementação com colágeno, justamente para tentar estabilizar a condição e aliviar esses sintomas. Então, os exercícios de fortalecimento muscular e alongamento, eles vão ajudar a melhorar a estabilidade do joelho, vai reduzir a dor e, consequentemente, preservar a função articular. Já o colágeno, alguns estudos eles indicam que a suplementação ele vai contribuir tanto para a saúde das articulações e da cartilagem, né? E ajuda sim a diminuir a degeneração. A programação metabólica gestacional é algo extremamente importante. É como a gente estivesse trabalhando a essência para gerar mais saúde, mais energia, mais substratos para o bebê, para que o bebê nasça e cresça com mais saúde. Uma das vitaminas muito utilizadas e muito importante é a vitamina B9 do ácido fólico, mas na forma ativa, o metilfolato. O metilfolato deve ser utilizado na gestação para evitar DTNs, doenças do tubo neural. Mas lembre-se, não é o ácido fólico, que ácido fólico é sintético, tem que ser na forma mais ativa, metilfolato, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de alteração genética, tá bom? Outra vitamina muito importante é a vitamina D, extremamente importante para a saúde cerebral do bebê. Não adianta a mãe estar com níveis baixos, porque ela não vai conseguir passar para o bebê, e o bebê vai sentir essas alterações. Então entenda que não é só você receber aquelas pools de vitamina completo, cheio, muita coisa de pouca coisa. Ou seja, muitas vitaminas de pouca quantidade. Isso não vai suprir. Tem que ser uma programação metabólica gestacional individualizada. Ou seja, avaliar exatamente as vitaminas importantes para a gestação e aí sim introduzir na dose adequada. O tratamento com reposição hormonal é desde o climatério? De preferência, sim. A gente tem uma coisa que é muito interessante, que chama janela de oportunidade. É a gente começar a repor hormônios antes deles acabarem totalmente de serem produzidos pelo nosso corpo. A gente vai produzir hormônio aí desde que nós menstruamos até entrar na menopausa. Mas o ideal é que a gente comece essa reposição quando esses hormônios estão em queda e não quando eles já pararam de ser produzidos. Assim a gente não deixa essa mulher sem hormônio para expor ela novamente depois. Quando a gente consegue entrar a reposição hormonal neste período, os riscos são menores e os benefícios são maiores. Então, o climatério é sim a melhor época para iniciar a reposição hormonal. Vem cá, você já passou por aquela época que parece que o estresse resolveu mudar para dentro da sua casa? Trabalhos, rotina corrida, contas, criança na escola, boleto que não para de chegar e do nada parece que o seu cabelo tá ficando todo no ralo do seu chuveiro? Pois é, o estresse não vem só para bagunçar a cabeça da gente, ele também bagunça o couro cabeludo. Quando a gente passa por períodos de estresse muito grande, o nosso corpo entra em estado de alerta.
Um dos efeitos, né, desse estado de alerta é a queda dos fios. Isso se chama eflúvio telógeno agudo. Mas calma, não precisa decorar esse nome tão complicado. Basicamente, é a queda dos fios mais acentuada. E eu tenho uma boa notícia. Na maioria dos casos, ele é temporário. Então, antes de surtar, achando que tá ficando careca, ó, respira, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Calma, você não tá ficando careca. Só precisa de dar um pouquinho de paz pro seu couro cabeludo. Então, bora cuidar do estresse, bora cuidar da alimentação e do couro cabeludo com muito carinho. Se os sintomas persistirem, um médico tricologista pode te ajudar. E aí, você já percebeu o seu cabelo reagindo ao estresse? Me conta aqui nos comentários.